Depois de quase 8 anos de negociações internacionais, entrou em vigor em 2005 o Protocolo de Quioto. O documento, assinado por 141 países, tem como objetivo maior conter o aquecimento global, que já começa a afetar o clima do planeta. O programa que você vai ver agora foi produzido pelo repórter André Trigueiro e faz parte da série que comemora o ano 10 da Globo News. Da Revolução Industrial até os dias de hoje, desenvolvimento é sinônimo de fumaça. Nos últimos 150 anos, a queima progressiva de petróleo, carvão e gás gerou prosperidade e riqueza. Mas nem tudo ocorreu como previsto. Dos 7 bilhões de toneladas de carbono lançadas por ano na atmosfera, apenas 4 bilhões são absorvidos pelas florestas e oceanos. O resto, 3 bilhões de toneladas, vai se acumulando lenta e perigosamente. A quantidade de carbono na atmosfera vem sendo medida desde 1860. De lá para cá, as emissões não param de crescer. No mesmo período, a temperatura média do planeta também vem aumentando. Apenas no século XX, a temperatura da Terra subiu 0,6 graus centígrado. Parece pouco, mas no corpo humano, essa diferença já é suficiente para causar febre. Para os cientistas da ONU, não há dúvidas. O planeta está doente. Os 175 países assinaram durante a Rio 92 o Acordo do Clima. O documento reconhecia a necessidade de uma estratégia global para enfrentar as mudanças climáticas. 5 anos depois, na cidade japonesa de Kyoto, surgiu o protocolo. A imensa maioria dos países já ratificou o protocolo de Kyoto. Até agora, 141 nações do mundo endossaram o documento. Mas apenas 36 têm o compromisso formal de reduzir as suas emissões. São os países do chamado Anexo 1, que se industrializaram primeiro e, portanto, mais contribuíram para o aquecimento global. Cada um desses países tem uma meta diferenciada, mas, na média, eles devem reduzir em pelo menos 5% as suas emissões, tendo como base o ano de 1990. O prazo para o cumprimento dessa meta é entre 2008 e 2012. O protocolo de Quioto ele só estabelece metas para o primeiro período de compromisso. Ele fala em primeiro período de compromisso, ou seja, deixa a entender que vai ter o segundo, o terceiro, o quarto período de compromisso e estabelece 5 anos, entre 2008 e 2012, mas é silencioso sobre o que acontece a partir de 2013. O protocolo de Quioto oferece excelentes oportunidades de negócio para o Brasil. Pelo acordo, os países industrializados têm a opção de reduzir suas emissões de carbono na atmosfera investindo nos países em desenvolvimento. Não é fácil captar recursos dos países ricos para projetos que reduzam as emissões de carbono nos países em desenvolvimento. Mas, apesar das dificuldades, tudo indica que este seja um mercado em expansão. Nuno Silva representa no Brasil os interesses de fundos europeus interessados na compra de projetos relacionados ao protocolo de Quioto. Nós contamos com 3 fundos, um do governo da Dinamarca, outro do governo da Áustria e um com o Standard Bank de Londres, com um valor de 32 milhões de dólares, para aplicarmos em projetos de energias renováveis, projetos que reduzam as emissões de postos de empresas de petróleo, empresas de papel e celulose, siderurgia, e que tem uma componente social e ambiental bastante evidente. A expectativa do empresário é de que o Brasil dispute a liderança dos investimentos que terão como destino os países em desenvolvimento. Existe uma estimativa de 350 projetos em processo de auditoria, validação, e cremos que até junho deste ano
aproximadamente 100 venham a ser registrados na ONU. Desses, quantos do Brasil? É difícil de responder, mas eu espero que pelo menos uns 8 ou 10 sejam no Brasil. Nós estamos imaginando que cada projeto, estamos falando de 1 a 2 milhões de dólares, que tenhamos 10, que estejamos falando de 20 milhões de dólares, no mínimo, por ano de recursos para o Brasil. O efeito estufa promete aquecer os negócios no mercado financeiro no século XXI. As árvores têm uma função importante no Protocolo de Quioto. Os países industrializados podem investir em projetos de reflorestamento nos países em desenvolvimento, como o Brasil, para reduzir o estoque de carbono da atmosfera. Mas ainda há muitas dúvidas sobre a aplicação dessa regra. Dúvidas que cientistas brasileiros estão procurando responder com pesquisas inéditas no mundo. O que se transformou em problema para a humanidade é alimento para as espécies vegetais. Toda árvore, quando cresce, retira carbono da atmosfera. Ele fica estocado na árvore até que ela deixe de existir. É quando o carbono é devolvido para a atmosfera. O Protocolo de Quioto permite que os países industrializados reduzam suas emissões de carbono plantando árvores. Mas como a prioridade do acordo é investir em energia limpa, as florestas têm uma participação tímida no universo das emissões a serem reduzidas, apenas 1%. Além disso, a ciência ainda não descobriu com exatidão como medir a quantidade de carbono em cada árvore. Uma mesma árvore plantada em solos diferentes, ela sequestra carbono diferentemente. Uma mesma árvore, se ela estiver, por exemplo, em determinadas estações do ano, ela tem diferenças no sequestro de carbono. Uma árvore em crescimento, se comparada com a mesma árvore adulta, também tem diferenças no sequestro de carbono. O Laboratório de Mudanças Climáticas do Instituto de Botânica de São Paulo desenvolve um trabalho pioneiro no mundo. Aqui se mede a quantidade de carbono estocada em plantas nativas do Brasil e como cada uma dessas espécies absorve o carbono da atmosfera. As plantas crescem em ambientes distintos. Nessa câmara aqui é reproduzida a atmosfera como ela é hoje. Nesta outra, a quantidade de carbono é multiplicada por 2. Aqui dentro é reproduzida a atmosfera que o planeta deverá ter daqui a 50 anos. O gás carbônico bombeado para as câmaras é monitorado pelos cientistas. A concentração de CO2 é controlada com medidores digitais. As plantas absorvem o carbono pelas folhas. E é justamente pelas folhas que os cientistas estão comprovando as primeiras mudanças causadas pelo aquecimento global nas árvores. Nós notamos pelo menos uma das espécies, que é uma espécie que amazônica que nós estamos estudando, é a Senna tora, que o ciclo de vida da folha parece estar diminuindo. Isso pode significar que existe um aumento de radicais livres na planta. Assim como nós nos tornamos diabéticos com excesso de açúcar, a planta com excesso de carbono ela também aumenta o açúcar interno, isso nós vimos no jatobá, por exemplo, e isso pode estar levando as folhas a durarem menos tempo. E é possível até que isso leve a árvore a durar menos tempo, o que seria um efeito deletério do gás carbônico e das mudanças climáticas para as plantas. As análises das folhas em baixas temperaturas permitem que a estrutura molecular não seja afetada e novas descobertas importantes estejam a caminho. Nós estamos estudando intensamente a cana-de-açúcar nesse momento. Nós vamos fazer agora um experimento de 1 ano e meio para ver se a produtividade da cana aumenta no alto CO2. A cana é interessante porque nós temos o genoma da cana feito pelo Brasil, né? E nós podemos usar esse conhecimento para melhorar a cana e produzir variedades de cana que sequestram mais carbono, ou seja, que mantém o nível de carbono nas plantas maior e com isso menos na atmosfera, sequestrando o carbono e ainda produzindo produtos de valor biotecnológico.
A ficção supera a realidade. Hollywood exagerou quando mostrou os efeitos do aquecimento global. A dura realidade das tsunamis no sul da Ásia não tem nada a ver com o aquecimento global. Mas o efeito devastador das ondas gigantes lembra alguns dos cenários previstos pelos cientistas da ONU por conta das mudanças climáticas. Em termos de aumento do nível do mar, eles preveem que o nível do mar possa subir entre 15 centímetros e praticamente 1 metro, 98 centímetros. Isso até 2100. Não é um problema para agora, mas é um problema que vai se acumulando e deve ter essa dimensão possível até 2100. Em termos de aumento do nível do mar, isso seria preocupante para os países pequenas ilhas, pequenos estados insulares, porque principalmente do Pacífico, que são ilhas de corais, né? Então estão praticamente ao nível do mar, e qualquer elevação de 1 metro, por exemplo, seria catastrófico para esses países, até parte dos países seria submerso e esses países desapareceriam. Antes das tsunamis, a elevação gradual do nível do mar já era um problema para os 311 mil habitantes do arquipélago das Ilhas Maldivas, no Oceano Índico. No Pacífico, os moradores das Ilhas Tuvalu entraram para a história como os primeiros exilados ambientais. Para fugir do avanço das águas, 11 mil ilhéus migraram para a Nova Zelândia. A elevação do nível do mar em 1 metro seria suficiente para alagar grande parte das áreas costeiras do mundo. Segundo os cientistas da ONU, países abaixo do nível do mar, como a Holanda, seriam obrigados a gastar fortunas reforçando os diques. Em Bangladesh, onde não há dinheiro para construir diques, a previsão é de que 17 milhões de pessoas tenham de abandonar suas casas. O Brasil tem aproximadamente 8 mil quilômetros de litoral. Essa imensa área costeira se revela de forma desigual. Praias como essa daqui, falésias, dunas e manguezais. Em alerta contra o avanço do mar, a comunidade científica realiza estudos para identificar os pontos mais vulneráveis da costa e saber o que é preciso fazer para evitar o pior. Estima-se que 40% das praias brasileiras sejam mais vulneráveis ao avanço gradual do mar. Em pelo menos 22 pontos da costa, da região norte ao extremo sul do país, essa vulnerabilidade é maior. Na região norte, há 1 ponto no estado do Pará. No Nordeste foram identificados 11 pontos de vulnerabilidade, 5 na região Sudeste e 4 na região Sul. Manguezais, dunas e áreas densamente povoadas, próximas de estuários, como é o caso do Rio de Janeiro e do Recife, oferecem menos resistência ao mar. Professor titular do Departamento de Geografia da UFRJ, Dieter Muir é um dos pesquisadores responsáveis pelo maior mapeamento costeiro já feito no Brasil. A declividade da zona submarina é muito baixa, é típica da costa norte dos Estados Unidos, do Golfo do México, principalmente na região nordeste e na região norte. Então, uma elevação do nível do mar de 1 metro representaria um recuo da linha de costa, sem considerar a proteção por falésias, né? Aí modificaria a situação, mas na ordem de centenas de metros, reduzindo esse recuo em direção ao sul. Para os pesquisadores, toda nova construção em áreas urbanas deve guardar uma distância mínima de 50 metros da praia, ou seja, do ponto onde termina a areia da praia. Nas regiões desocupadas, a distância mínima deveria ser de 200 metros. As propostas do estudo foram encaminhadas ao Ministério do Meio Ambiente, mas quem regulamenta e fiscaliza a ocupação do solo é a Prefeitura. O calcanhar de Aquiles está no município. E você conseguir chegar que o município faça efetivamente ações para isso, é muito difícil, né? Então eu acho que o grande desafio para o gerenciamento costeiro como um todo, e os casos específicos da definição de limites de não edificação, é conseguir convencer os municípios a adotarem esse tipo de programa, né?
São mais de 140 milhões de automóveis circulando nas ruas nos Estados Unidos. O líder mundial do consumo também é o país que mais contribui para o aquecimento da Terra. Sozinhos, os Estados Unidos emitem 25% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Todo dia, os americanos queimam 20 milhões de barris de petróleo, lançando fumaça no ar. Na Rio 92, o governo do presidente George Bush pai assinou a Convenção do Clima. O sucessor, Bill Clinton, aprovou o protocolo de 97. Mas o atual presidente Bush, quando ainda era candidato em 2000, afirmou neste debate que jamais permitiria que os Estados Unidos pagassem o preço pela limpeza do ar do mundo. Jamais aprovaria o Tratado de Quioto. Bush foi mais longe, negou as descobertas científicas, disse que as pesquisas sobre efeito estufa e aquecimento da Terra não são unânimes nem definitivas. O economista Jeffrey Sachs diz que os Estados Unidos estão vivendo no mundo da fantasia. Infelizmente, nossos líderes têm feito de conta que as descobertas científicas não existem. O Tratado de Quioto será implementado sem a participação dos Estados Unidos. Mohamed Reza Salamat é conselheiro da ONU para Energia e Desenvolvimento Sustentável, especialista nas negociações e na implementação do Tratado de Quioto. Com toda a diplomacia, ele admite, sem o país que mais contribui para a emissão de gases na atmosfera, a implementação do acordo não vai ser tão eficaz. Mas ele acredita que o resto do mundo vai conseguir trazer os Estados Unidos e a Austrália de volta às negociações. Para combinar crescimento e proteção da atmosfera, Jeffrey Sachs defende uma ideia que provoca arrepios na Casa Branca. A China, por exemplo, vai construir várias usinas à base de carvão nos próximos 25 anos e poderia usar uma tecnologia que permite capturar as emissões de carbono e se desfazer delas de forma segura. É mais caro adotar o desenho limpo. A minha proposta é que os Estados Unidos paguem a diferença. Ele diz que o preço do combate ao efeito estufa deve ser pago pelos países ricos. Mas se os ricos não conseguem nem combater a fome e a miséria que são visíveis, é realista esperar que combatam o efeito estufa? O maior desafio é entendermos que estamos diante de problemas comuns, parar de atirar uns nos outros, de fazer guerras e entender que estamos do mesmo lado de um grande problema e que precisamos trabalhar juntos para resolvê-lo. Paula Dobriansky, subsecretária de Estado para Assuntos Globais, acompanhou as discussões sobre o Tratado de Quioto em nome do governo americano. Ela diz que é preciso preservar o meio ambiente, garantindo o crescimento econômico, e afirma que as metas do acordo não são realistas. Teríamos que reduzir as nossas emissões em 35% em 8 anos. Ela diz que os países que ratificaram o tratado respondem por apenas 19% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Richard Sander, veterano do mercado financeiro americano, acha que a solução nos Estados Unidos vem das empresas e dos governos municipais e estaduais. Esta é uma república federativa mesmo. Os estados têm poder. A lei do cinto de segurança começou nos municípios. A cidade de Berkeley e o estado da Califórnia já têm leis próprias exigindo a redução nas emissões de gases. Richard Sander é presidente da Bolsa de Clima de Chicago, uma bolsa virtual de compra e venda de emissões de carbono. Uma ideia que começou com 14 empresas em 2000 e entrou em operação no ano passado com 80 companhias. Ford, Motorola, IBM, American Electric Power, um grupo que, se fosse um país, seria tão grande quanto a Grã-Bretanha em matéria de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Para negociar na Bolsa do Clima, toda empresa tem que se comprometer com uma redução de 1% das emissões de gases por ano. Quem corta mais, ganha créditos que são vendidos na Bolsa. Quem corta menos, compra créditos para compensar. Mas, no conjunto, o grupo tem que reduzir as emissões todo ano. Uma das empresas tem um projeto de reflorestamento no Brasil, que também rende créditos negociados em Chicago. O que as empresas da Bolsa já reduziram
significa 5% das emissões dos Estados Unidos. É pouco, mas nosso propósito é dissipar medos e mitos. Queremos mostrar que você pode ter sucesso e fazer o bem ao mesmo tempo. Para ganhar dinheiro e se desenvolver, não é preciso destruir o mundo. A fumaça lançada 150 anos atrás continua por aí. O gás carbônico das primeiras fábricas da Inglaterra ou dos primeiros automóveis dos Estados Unidos ainda está acumulado na atmosfera. O CO2 leva séculos para se decompor. Por esse motivo, os países que se industrializaram primeiro contribuíram muito mais para o aquecimento global do que os outros. Um relatório oficial do governo informa que 77% de todo o gás carbônico lançado pelo Brasil na atmosfera tem origem nas queimadas. A situação é grave, mas feitas as contas, as queimadas no Brasil não seriam suficientes para superar os estragos causados pelos países ricos nos últimos 150 anos. A nossa estimativa é que cerca de 90% da contribuição que existe hoje na atmosfera de gases de efeito estufa é relativa aos países desenvolvidos e essa contribuição, essa quantidade de concentração desses gases é que está causando o efeito estufa.